atenção, viu? Quem tem medo de cobra aí, atenção, agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal resgataram ontem, só ontem aqui em Salvador, 3 cobras da espécie jiboia em locais aí inusitados. Andréa Silva vai trazer os detalhes sobre isso. Andréa, então, será que a gente está invadindo, né, a casa das cobras? Será que tem a ver com o tempo? Vamos tentar entender. Vamos tentar entender sim, Thaí, que para isso a gente veio até o Núcleo de Animais Peçonhentos, aqui do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Os animais estão aqui, olha, as 3 cobras estão aqui para que a gente possa ver. Essas resgatadas ontem, a caixa aqui está até aberta para que a gente possa ver melhor. É preciso ter muito respeito a esses animais, né? E a gente vai conversar com a professora Rejane Lira, que é coordenadora do Núcleo aqui da Universidade Federal, do Instituto de Biologia da Universidade. Doutora Thaí, que já faz uma pergunta aqui, o que está acontecendo? É de fato nós que estamos invadindo o lugar desses animais? Bom dia, doutora. Bom dia a todas e a todos. É exatamente isso, né? A cidade de Salvador fica em um ambiente de Mata Atlântica, então, que é bastante diverso, e é bastante diverso de serpentes também. Então, o que está acontecendo é essa compressão, né, que ocorre na medida em que a gente vai avançando, a nossa ocupação, principalmente desordenada, vai avançando sobre a mata. E aí os animais vão estando cada vez mais em contato com seres humanos. A senhora consegue identificar das 3 aqui, quem estava em que lugar, doutora? Uma foi no banheiro de uma casa, né? Isso, lá no Bonfim. Uhum. A outra estava no estacionamento de um prédio em Pernambués. Isso. E a terceira, num carro? Num motor? carro, A que eu me lembro do carro é essa aqui. Uhum. Então, o que os animais vão fazendo, as jiboias, é a maior população de serpentes que nós temos aqui em Salvador, é realmente a de jiboias. Não é um animal peçonhento, mas é um animal que consegue se adaptar ao ambiente urbano. Popularmente falando, não são venenosas, Não são né? venenosas, exatamente. Então, como elas comem rato, elas têm até 50 filhotes, a depender do tamanho do animal, então elas conseguem se proliferar muito rapidamente. Eu vou lhe pedir licença para a gente colocar o nosso colega Carlos Augusto nessa conversa, que está lá em Barreiras, na região oeste. Oi, Carlos Augusto, bom dia, amigo, bom falar com você. Você tem uma situação parecida aí, a mesma coisa de animal peçonhento? Conta para a gente, bom dia. Oi, Andréa, bom dia. Que saudade de você também, viu, Andréa? A gente fala aqui da região oeste do estado porque apareceram 3 cobras aqui na nossa região nos últimos 10 dias. Para você ter ideia, Andréa, primeiro foi em Ibotirama, no telhado de uma casa. Esta semana apareceu uma cobra também na Vila dos Oficiais, dentro de um motor de um carro. E ontem o grupamento do Corpo de Bombeiros Militares fez um outro resgate de uma cobra que estava na garagem de uma casa no bairro Parque da Cidade. Essa cobra deu trabalho para ser resgatada, viu? Foram mais ou menos 20 minutos que os bombeiros gastaram para fazer o resgate. Ela ainda tentou atacar os bombeiros, mas eles conseguiram fazer o resgate, colocaram o animal numa caixa específica, né, para bichos peçonhentos, e ela foi libertada numa área de vegetação nativa aqui em Barreiras. Agora, veja só, Andréa, para você ter ideia, só no ano de 2020, 270 capturas de animais foram feitas pelo grupamento dos bombeiros militares aqui em Barreiras. Animais de todo tipo, né? Isso dá uma média de 25 animais por mês, quase um todo dia. E só no ano de 2021, até ontem, 31 capturas já foram feitas, a maioria de cobras e animais peçonhentos. O pessoal aqui da direção do Corpo de Bombeiros pede para sempre que acontecer esse tipo de coisa, as pessoas não tentarem ter contato com os bichos ou fazer um resgate por conta própria, porque isso pode ser perigoso. E também de forma nenhuma matar ou agredir os animais. O correto mesmo é chamar o grupamento de bombeiros militares, eles sempre têm uma equipe à disposição para fazer esses resgates. Agora, viu, Andréa, o que tem aparecido de cobra aqui na região não é brincadeira nos últimos dias, viu, Andréa? Bom trabalho para você aí em Salvador.
Obrigada, Carlos Augusto. Não é brincadeira mesmo, não. 270 em um ano e aqui em Salvador, 100 animais silvestres em um mês apenas. Doutora, lá em Barreiras a gente viu agora essa situação, inclusive dificuldade para resgatar esses animais. Qual é a sua orientação? Alguém encontrando um animal desse, o que deve fazer, doutora? Só essa semana aqui nós recebemos 10. Então, primeiro é conhecimento. A população precisa ter o conhecimento de que ela não deve pegar esses animais, de que ela deve ligar, ao encontrar, ligar imediatamente, ou para a Copa ou para a Jepa. É importante saber também que existem instituições que recebem esses animais, que é aqui o NOAP, no Instituto de Biologia, os CETAS do IBAMA e do INEMA, e o zoológico. Então, esses animais, eles precisam ser levados para instituições. Essas instituições vão receber, no nosso caso, nós microchipamos esses animais, fazemos a biometria, ele fica em uma espécie de quarentena, porque eles precisam ser devolvidos para a natureza. Nós funcionamos como abrigos de cobras. Por exemplo, esses aqui serão devolvidos. Em quanto tempo, doutora? A gente passa pelo menos aí uma semana, por conta da pandemia. Normalmente, a gente passa um mês. Então, é muito importante as pessoas entenderem que esses animais precisam voltar para a natureza. Obviamente, as serpentes que não são peçonhentas, já que é proibido soltar serpentes peçonhentas. Há uma diretriz do Ministério da Saúde sobre isso. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Assim como elas se emocionam e se compadecem com abrigo de cães e gatos, elas também precisam entender que existem abrigos de serpentes, que esses animais sofrem e que eles precisam ser respeitados, uma vez que é crime ambiental matar esses animais. A palavra é essa, respeitar. É uma hospedaria, viu, Thaís? Que passageira para elas. Você tem uma pergunta, você que está acompanhando a gente aí do estúdio? Tem, André, eu quero saber se o aparecimento de cobras tem a ver com o tempo. Ontem ventou mais forte aqui em Salvador, não choveu tanto, lá em Barreiras choveu bastante. E a gente que acompanha a previsão, eu lembro que um biólogo uma vez explicou que as cobras são animais de sangue frio, então elas acabam saindo, né, dos abrigos quando o tempo está mais fechado. É verdade? O aparecimento tem a ver com o tempo? Daí que pergunta se o aparecimento desses animais tem a ver com o tempo, né? A variação do tempo, que quando chove, se elas saem dos abrigos. Tem alguma relação, doutor? Alguma explicação científica para isso? Tem sim, olá, Thaí, bom dia. Tem sim, a gente já fez pesquisas aqui que mostra que a época chuvosa está diretamente associada ao maior encontro das serpentes pelas pessoas. Porque quando chove, acaba inundando os abrigos onde elas estão. Então, elas tendem a se deslocar para áreas mais altas. E é aí quando as pessoas encontram esses animais. Agora, é apenas uma coincidência ou tem alguma... A senhora já falou aí da alimentação, ou tem alguma outra explicação para elas estarem sendo encontradas, em muitos casos, muitas vezes, em lugares onde existe moradia, em residência, num banheiro de casa, numa garagem de uma casa? É porque antes de existir a casa, existia a mata. Então, as serpentes elas já existiam ali. Salvador tem mais de 30 espécies de serpentes, né? A Bahia tem quase 130 espécies. Então, nós temos uma diversidade grande desses animais. Então, elas vão ficar em locais inusitados porque elas já não têm mais a mata para ficar. Então, é como se a gente fosse colocado para fora de casa e uma hora a gente vai retornar. E a gente vai retornar para o mesmo lugar que a gente morava. No caso delas, não vão mais encontrar as matas, então elas vão se abrigar onde elas podem. Coitadinhas. Pois é. Ricardo Ismael, quase meu vizinho na federação. Perto da gente não tem muita mata não, né, Rick? Você tem uma pergunta também? É isso, André Silva. Até tem alguns vestígios, assim, alguns miolos de área verde aqui. Mas é pouca coisa. A minha pergunta é no sentido do que acabou de dizer a professora aqui, a especialista. Nós temos mais de 100 espécies de cobras em toda a Bahia, mas, no entanto, as que mais aparecem, aquelas que aparecem com mais frequência, são as jiboias. Eu queria entender o porquê disso. É um comportamento que é próprio dessa espécie? Elas se aproximam mais dos humanos? Enfim, eu queria entender um pouco desse comportamento. Ricardo pede para que a gente possa tentar entender por que é uma coincidência, por que o aparecimento é geralmente de jiboias, já que nós temos muitas outras espécies, mais de 100 espécies, né? Mas por que aparecem mais jiboias? Olá, Ricardo, bom dia.
Boa pergunta. As jiboias, elas, como eu falei, elas são muito resilientes, elas se adaptam muito bem ao ambiente urbano, que tem muito rato, como eu falei. Então, elas têm alimentação à disposição e elas conseguem sobreviver em locais, esses locais inusitados que eu estou falando, que outras serpentes não conseguem. E mais, elas são animais que chegam a grande porte, então as pessoas conseguem visualizar essas serpentes com muita facilidade. Por exemplo, nós temos uma população grande de jararacas na cidade de Salvador, que é uma serpente de importância médica. Mas as jararacas conseguem se esconder melhor, elas têm um hábito mais críptico, que a gente chama, de conseguir se esconder, e não tem o porte avantajado das jiboias. Então, acaba que esse comportamento delas de se adaptar ao ambiente urbano, mais o porte avantajado, favorece que elas sejam encontradas mais frequentemente pela população. Dessas que foram resgatadas ontem, a maior é essa, né, doutora? É, que eu ia abrir, mas ela está bem... Tem como abrir, doutora? Tem, a gente se sim. afasta um pouco por uma questão de segurança. A doutora já está acostumada, é claro que a gente tem que se afastar porque ela pode ter... Olha lá. Então, elas chegam bastante estressadas. Esse é o som, é chamado... Esse barulhinho aí foi dela? É dela, é chamado bafo de jiboia. Então, isso quer dizer que ela, olha ao o tamanho. se sentir 2 metros, ameaçada... doutora? mais de 2 metros. Ao se sentir ameaçada, ela não vai atacar imediatamente. Ela vai emitir esse som que a gente chama de bafo de jiboia. E isso favorece que o predador, né, ou a pessoa, se afaste dela. Esse tempo aí já teria sido suficiente? Ela já teria dado aí o chamado bote, doutora? Esse Ela tempo que a senhora não deu abriu? porque ela não se sentiu ameaçada o suficiente. Então, as serpentes, elas não atacam, elas se defendem. E elas se defendem quando a gente chega muito próximo da área dela, como qualquer outro animal. E no caso das jiboias, existem as que são mais tranquilas, né? Igual a gente. E existem as que são mais nervosas, digamos assim, que se sentem mais ameaçadas, como Ali é a o gente caso consegue, dessa serpente. a gente percebe que ela está com a cabeça assim para cima, né, Ela doutora? já está com o S, que a gente está vendo o S, que a gente é o S, O que ela já está significa pronta para o bote. Pronta Se pra chegar o bote. próximo da área em que ela se sente ameaçada, ela vai morder. Sim, não é Mesmo- venenosa, mas a mordida Mas- pode causar problema, Com né? certeza, porque as serpentes têm os dentes bem pequenos e todos voltados para trás. E a tendência que a gente tem é de puxar. Então, isso pode causar uma laceração. Então, mesmo ela não sendo venenosa, a mordida ela é dolorida. Tá aí que acho que se impressionou vendo essas Tô com jiboias. medo. Mas elas são maravilhosas, gente. E não tem jeito, sabe? A gente Tá vai aí que diz que está com conviver- medo de cobra. Você tem uma pergunta, né, Thay? Faça a sua pergunta primeiro, para a gente depois falar André, do medo. olha a fala de doutora Regiane, elas são maravilhosas. Será que ela gosta, que ela ama a profissão dela? Bom, minha pergunta é a seguinte, lá no início ela falou que as jiboias se alimentam de ratos. Isso. E falou que as cobras vão ser devolvidas para a natureza. Isso é importante, porque acaba mantendo toda a cadeia alimentar, controla a população de ratos também. Queria que ela falasse um pouco desse controle dessa cadeia alimentar dos animais. Ela até te ouviu aqui, através do meu fone, Thay. Perfeito, Thaí, que você está quase um especialista em serpente. Não precisa ter medo mais, né, Com doutora? certeza. Primeiro, o medo é ensinado. Então, a gente aprende dentro da família, na escola, na comunidade. As serpentes são aquele símbolo do mal. Isso tudo é uma construção social que nós fazemos. Se você vai para outros países, como a Índia, eles têm uma verdadeira adoração às serpentes. E lá é o país onde mais se morre por serpentes, mas eles associam as serpentes a coisas muito boas. No caso do que você falou, é o que a gente chama de serviço ecossistêmico, que as serpentes fazem. Então, elas controlam as populações de ratos. Então, se a gente não tiver as serpentes, a gente vai ter um número muito maior de ratos que podem provocar doenças. Então, a natureza é isso, é esse equilíbrio, né, essa cadeia alimentar, e as serpentes elas têm um papel muito importante porque são animais carnívoros, se alimentam exclusivamente de animais e tanto a jiboia quanto a jararaca, elas se alimentam de ratos em Pra grande gente quantidade. substituir, de novo, o pessoal está curioso aqui, querendo saber. Ela ali está na posição de ataque, doutora? É, porque ela tá atenta para o câmera. É, Dudu, segura aí, Dudu, Dudu. mas Dudu, você está numa distância que mesmo que ela dê o bote,
não vai chegar em você. Não chega até porque nós. as serpentes dão bote 1/3 do seu tamanho. Então, elas não se jogam como está no filme, né, em cima da gente. Elas dão bote e elas voltam. No caso dela aí, chegaria até onde, mais ou menos? Chegaria mais ou menos até aqui. Onde a senhora está mostrando agora Exatamente, a tampa com a tampa. Então, não chegaria nele. É assim que a gente lida com as cobras aqui. A gente sempre trabalha com ganchos e Já houve pinções, acidente, doutora? Às vezes acontece. E também a distância. Mas assim, já aconteceu algum acidente aqui? Ou vocês estão, claro que vocês quem tomam todos os mexe com cuidados, esses... A gente tem todo um protocolo de segurança, né? Treinamento de biossegurança para a equipe que trabalha aqui. Inclusive, estamos trabalhando em toda a pandemia, porque somos serviço essencial. Mas a gente, de vez em quando, por exemplo, a gente precisa manipular esses animais para medir, para pesar, para colocar o chip. E, ocasionalmente, acidentes podem acontecer. São muito raros, porque a gente vai aprendendo a lidar com eles. É mais fácil lidar com cobra do que com gente. Doutora, tem umas frases maravilhosas, né? A gente consegue identificar a diferença, identificar uma cobra venenosa da não venenosa, assim, saber diferenciar, doutora? Tem alguma dica para nós que somos leigos no assunto? A dica importante é, nós só temos 4 cobras de importância médica no Brasil. São as jararacas, cascavéis e surucucus. Essas 3 cobras são chamadas popularmente de cobra de 4 ventas. Elas têm uma fosseta loreal, que é um buraquinho entre o olho e o nariz. Esse buraquinho significa dizer que ela tem a presa inoculadora de veneno. Então, são essas 3. E o outro grupo é das corais, que tem as falsas e as verdadeiras. E aí é mais difícil, né? Porque as verdadeiras, elas têm a presa inoculadora de veneno e as falsas não têm. Há algumas formas, por exemplo, a maioria das corais verdadeiras, elas têm o que a gente chama de anel completo, mas isso não é regra, porque há falsas que imitam bastante e têm também esse anel completo. Então, é importante que a gente fique atento. São 4 cobras, 3 têm o buraquinho entre o olho e a narina e uma tem o padrão coral. Doutora Rejane Lira, coordenadora do Núcleo de Animais Peçonhentos aqui do Instituto de Biologia. Para encerrar, eu falei, doutora, eu sonho muito com cobra. Ela me disse uma coisa bacana, tá aí aqui, Ricardo. Quer ver? O que isso pode significar? É boa sorte ou então joga no bicho. Não pode dizer isso, né? Porque isso. É uma infração, mas as pessoas fazem mas tá isso valendo, doutora, tá valendo. Contravenção, mas no momento agora só pensando, né, na forma de substituir o medo pelo respeito. Isso é o que vale. Pelo conhecimento e pelo respeito. Pode tampar, deixa a moça em paz, né? Que a gente já abusou muito da boa vontade. Tá aí, Ricardo. Pronto, obrigada, Andréia. Obrigada, doutora Rejane. Eu que estava com medo, já quero então encontrar uma cobra para ter sorte aí. Obrigada, gente. Bom dia, doutora. Tá bom, obrigado, doutora.